Olá pessoal, eu sou o Ivan Guinter e nós vamos usar Game of Thrones para falar um pouco sobre política e poder. Anteriormente na série foi descoberto que Jon Snow não é bastardo coisa nenhuma. Ele na realidade é Aegon Targaryen, filho de Rhaegar Targaryen, que por sua vez é filho do Rei Louco Aerys Targaryen. Ou seja, Jon Snow é o herdeiro legítimo do Trono de Ferro. Porém, a situação não é tão simples, visto que a sua tia Daenerys também deseja assumir o trono. Ela, afinal de contas, viveu quase toda a sua vida, atravessou o mar, atravessou desertos com esse objetivo e não parece propensa a abrir mão dele. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira à noite, então eu não sei se no terceiro episódio da série um dos dois pode morrer, se os dragões da Daenerys podem morrer, e isso sem dúvida mudaria totalmente o cenário que eu estou desenhando aqui. Mas se tudo for mantido como está, vai haver inevitavelmente um embate entre os dois para ver quem assume o Trono de Ferro. De um lado, teremos o Jon Snow, que tem ao seu lado a questão da tradição, a questão da linha sucessória, a questão do direito de assumir o Trono de Ferro. E do outro lado tem a Daenerys, que não tem, de fato, o direito de assumir o Trono de Ferro. Mas, por outro lado, ela tem uma coisa que ninguém tem: dragões. Ela tem 2 dragões que, no universo de Westeros, pelo menos, valem facilmente por dezenas de exércitos. Portanto, o que é natural que aconteça? Que prevaleça a tradição, que prevaleçam as leis e os costumes, ou que prevaleça a força bruta e o poder. Bem, essa parte da história é legal para nós transportarmos mais para a nossa realidade e vermos qual que é a diferença entre um sistema que é mais institucionalizado, um sistema em que as leis são mais respeitadas e mais seguidas, ou um sistema medieval da Guerra dos Tronos. Eu acredito que no caso da Guerra dos Tronos, o óbvio a acontecer é a Daenerys tocar fogo em todo mundo usando seus dragões, porque ela tem poder bruto muito maior. Mas em uma realidade na qual as instituições estejam mais desenvolvidas e que o respeito a elas seja algo mais difundido, o natural seria Jon Snow assumir o poder, ou Aegon Targaryen assumir o poder. É claro que isso acaba nos levando para uma armadilha interessante. A ideia de que a institucionalização e as normas rígidas, a democracia e etc. podem evitar esse tipo de autoritarismo. Na realidade, elas funcionam até um certo ponto, com o objetivo de evitar autoritarismos, evitar, por exemplo, que uma louca monte em seus dragões e decida que é a dona do mundo. Porém, todas essas normas, regras, instituições, elas têm um limite. E esse limite, infelizmente, pode ser quebrado com poder bruto. Já dizia Mao Tse-tung que todo poder emana do cano de uma arma. E apesar de Mao Tse-tung ser um dos maiores filhos da puta da história da humanidade, isso aí nunca deixou de ser verdade. O poder, em última consequência, significa força. A lei, em última consequência, significa força. Então, na história de Game of Thrones, mesmo que a lei esteja do lado de Aegon Targaryen, o que vai acontecer é que quem tiver a maior possibilidade de imprimir força, a maior capacidade, as maiores capabilities militares, usando um jargão aqui diferente, é que vai acabar assumindo o Trono de Ferro, e é assim que tem sido, tanto na ficção, na fantasia, quanto ao longo da história da humanidade. Quem tem a maior força militar, quem tem a maior capacidade de produzir danos a terceiros, acaba sendo aquele que vai ganhar os jogos, aquele que assume o poder. É claro que isso pode ser visto muito mais facilmente em um cenário internacional do que em um cenário interno. Mas até no cenário interno do Brasil, nós podemos ver isso muitas vezes ao longo da história. Que não exatamente foi o certo, foi aquilo que estava dentro da lei que prevaleceu, mas sim aquilo que estava respaldado em força bruta. Acho que o melhor exemplo disso é a Constituição da República, o golpe da República no Brasil, que era totalmente ilegal, mas poucas coisas leis podem fazer sozinhas contra a força bruta. Esse aí é um pensamento realista, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não se sintam
tristes com o realismo. Pensem bem, o realismo é uma coisa boa. Abracem a verdade do mundo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho, no joinha, compartilhar com seus amigos, me seguir no Twitter, me mandar dinheiro, me dar um carro, alguma coisa, por favor. Valeu!